E aí, você conhece esse livro aqui que é muito louco? Vai te levar à loucura aí depois de você ler? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai falar de livros aí, é claro, mas antes de continuar, pô, se você ainda já não deu o like no vídeo, já dá o like agora, por favor. Também aí ativa o sininho, se inscreva no canal e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Compartilhe o canal aí com a galera e também, é claro, deixe os seus comentários aí, por favor. Hoje a gente vai dar uma olhada aí nesse livro, O Rei de Amarelo, não sei se você conhece, desse autor chamado Robert W. Chambers. Lembrando aí para vocês já, né, é um livro também que eu possuo, O Rei de Amarelo, lembrando aí da editora Intrínseca. Vale a pena então você adquirir esse livro aí, é muito interessante. Vou dar uma lidinha aqui no que tem aqui atrás para vocês e também um pouco aí da orelha do livro, só para você ficar meio esperto, porque é um, né, autor aí bem interessante, bem misterioso e tal, que também vai influenciar muitos outros autores para quem gosta aí de uma ficção científica, um livro de mistério, alguma coisa do tipo, ou até meio sobrenatural também. Tá aqui para vocês, ó, meu olho bateu em um livro encadernado, tô lendo aqui, hein? Encadernado em pele de cobra, encostado em um canto da primeira prateleira da última estante. Eu não me lembrava dele, do chão, não decifrei as letras pálidas na lombada. Que livro é esse? Perguntei. O Rei de Amarelo. Tá entendendo? Que aí ficou escuro pra você, mas O Rei de Amarelo. Fiquei pasmo. Quem o teria colocado ali? Como ele chegara a meus aposentos? Havia muito tempo eu decidira que nunca deveria abrir aquele livro e nada no mundo me persuadiria a comprá-lo. Temeroso de que a curiosidade pudesse me tentar a abri-lo, eu nunca sequer olhara para ele em livrarias. Se eu alguma vez tiver alguma curiosidade em lê-lo, a terrível tragédia do jovem Castanhe, que eu conhecia, fez com que eu não explorasse suas páginas perversas. Sempre me recusei a ouvir qualquer descrição sobre o livro e, na verdade, ninguém jamais se aventurou a discutir a segunda parte em voz alta. Então, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento do que aquelas páginas poderiam revelar. Olhei para a encadernação malhada e peçonhenta como olharia para uma cobra. Trecho de O Emblema Amarelo, que é um dos contos aí que aparece pra gente neste livro aí, né, do Robert W. Chambers. É muito interessante isso a gente pegar, né, de que esse Robert W. Chambers, que a gente já começa aí mostrando, né, olha o estilo do cara aí, que ele ficou famoso aí por criar essa, né, narrativa sobrenatural, como até mitologia aí envolvendo a cor amarela, como você vê aí, e até como a gente vai ver, né, influenciando aí outros escritores como, né, o H.P. Lovecraft, por exemplo, lá daquela, né, do chamado de Cthulhu, por exemplo, né? Mas voltando aqui para vocês, que nós temos então aqui, ó, no que está na orelha do livro, nascido no Brooklyn, né, no ano de 1865, Robert W. Chambers estudou na Escola de Belas Artes e na Academia Julian em Paris e teve suas ilustrações usadas na revista Life, Truth e Vogue. Ele também era ilustrador, além de escritor, né? Apesar de ser um artista prolífico, né, Chambers tornou-se conhecido por O Rei de Amarelo. A coletânea é um importante marco da literatura mundial e influenciou autores como H.P. Lovecraft, Raymond Chandler, Stephen King, Neil Gaiman, entre outros. Chambers morou em Nova York com a mulher e o filho até sua morte em 1933. É um livro muito interessante aí que, na verdade, ele narra, né, um livro dentro do livro, esse lance dessa metalinguagem aí também, né, de representar um livro, né, chamado O Rei de Amarelo, no qual, ao você ler, você ficava muito louco aí depois da leitura. Essa ideia de que será que a gente, né, ao ler alguma coisa, a gente poderia ficar louco com essa leitura, né? É um negócio bem interessante aí que ele vai colocar, né? Então tá aí, ó, um livro, uma obra-prima da literatura, à venda em todas as livrarias e consagrado pela crítica. O Rei de Amarelo, lançado no fim do século XIX, seria perfeito não fosse por um detalhe. Todos os que leem suas páginas são morbidamente afetados por elas, com efeitos pavorosos que só as mentes mais doentias podem conceber.
Aí continua só para você um pouquinho mais. Esse O Rei de Amarelo, que está em suas mãos, que é aqui na minha mão, não é o mesmo livro. Fala, ufa, ainda bem, né? Porque se eu começar a ler e ficar muito louco, eu vou ficar meio preocupado aqui. Mas olha lá, é uma coletânea de 10 contos do americano Robert William Chambers, de 1865 a 1933, centrados na obra-prima fictícia e sinistra que atinge mentes dos dois lados do Atlântico, de Nova York a Paris. O início se passa em uma Paris imaginária das primeiras décadas do novo século, mas a maioria das histórias é ambientada na Paris da Belle Époque, com estudantes americanos de artes vivendo no Quartier Latin, né, Quartier Latin, ou sei lá como é que é a pronúncia agora em francês, mas esse bocô meu tá meio fraco aqui, mas em permanente festa com suas liberais amigas francesas. Bom, é interessante aqui porque ao todo são 10, né, contos que vão narrar então algumas histórias esquisitas aí, narrando justamente também essa participação desse Rei de Amarelo, né? Deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 4 contos aí, 2 partes na verdade, né? Na primeira parte 4 contos, na segunda parte mais 4 contos e duas histórias, 2 contos aí que fazem a junção aí dessas duas partes aí. Lembrando que na introdução de, né, Carlos Orsi tem essa questão aí de que o amarelo ele é sempre referido a essa cor aí meio do pecado, essa cor da transgressão, essa cor também aí até do maldito, que é uma coisa que aparece também lá, né, no retrato de Dorian Gray, né, então numa série de outras obras aí e tal também, né, como por exemplo aí pode aparecer para vocês também a obra de, né, não só do Oscar Wilde, mas também do Victor Hugo, do Charles Baudelaire e tal, toda essa ideia aí de, né, às vezes quando aparece a referência da cor amarela, essa cor aí um tanto quanto, né, digamos, maldita. É interessante então para vocês, só para lembrar, né, de que o livro ele tem então 2 partes, né? Na primeira parte aí a gente tem 4 contos, como eu falei, chamado O Reparador de Reputações, A Máscara, O Pátio do Dragão e o Emblema Amarelo, né? Se passando no mundo onde existe aí essa peça de teatro também, O Rei de Amarelo, que provoca estranhos efeitos físicos e psicológicos para quem a lê. Essas histórias se passam talvez no final do século XIX. A segunda parte, né, formada aí por alguns comentaristas, chamam de Quarteto de Ruas, que aí são os contos A Rua dos Quatro Ventos, A Rua da Primeira Bomba, A Rua de Nossa Senhora dos Campos e A Rua Barré. São contos românticos da vida boêmia na Paris do século XIX, histórias de transição. A Demoiselle de Ypsilons e O Paraíso do Profeta marcam a passagem do registro fantástico entre o delirante e o alegórico da primeira parte para a pegada mais realista da segunda. O que é muito interessante aí também, né? Você pode colocar essa pegada histórica aí para vocês, como esse lance aqui desse conto da Rua da Primeira Bomba, que ele narra justamente esse momento lá do finalzinho da Guerra Franco-Prussiana, que é aquela guerra lá que envolveu a Prússia, do chanceler Otto von Bismarck, promovendo o processo lá de unificação nacional da Alemanha, né, contra então a França lá do Napoleão III, né, que acaba aí a França, né, e Paris especificamente, sendo bombardeada. Você tem também nesse contexto mais ou menos aí do bombardeio prussiano a Paris, o surgimento também lá em 1871 de alguns meses daquela chamada Comuna de Paris, né, uma espécie de uma prefeitura aí comunista em Paris por alguns meses que vai acabar sendo reprimida violentamente pelo governo, né, lá na República de Von Thiers. Mas nós temos aí essas influências também que podem aparecer para a gente em relação aí, né, ao que não só o H.P. Lovecraft fez com aquela mitologia do Cthulhu lá também, que eu não sei falar, mas a ideia aí de que você tem outros artistas, né, como a gente já falou do próprio Stephen King, como é o caso aí também, né, do nosso querido aí, né, Edgar Allan Poe também, que tem essa referência aí à obra, né, do Edgar Allan Poe, né, como um dos autores também importantes como, né, o próprio aí, William Chambers, mas a ideia aí de que o H.P. Lovecraft ele fala que não foi muito influenciado pelo Chambers, não, mas não dá para saber até que ponto, né, cada um aí teve realmente uma originalidade. Acho interessante que também só para você aí, né, essas referências que nós temos a esse mundo místico aí que ele cria e o comecinho do que seria aí, né, uma peça de teatro lá do Rei Amarelo. Até se você tiver a oportunidade, né, essa aqui tá a capa da edição original lá do Rei de Amarelo, ou Rei em Amarelo, né, do William Chambers, então, lembrando aí, deixa eu ver se eu tenho aqui especificamente, agora você me apertou, quando foi a primeira data da publicação aí, né, que acredito que foi lá no século XIX, aqui agora eu vou ficar devendo essa aqui, falei então com vocês, né, na data aí, mas se eu não me engano,
foi publicado aí no finalzinho do século XIX. Deixa eu ver se eu acho aqui essa informação. Qualquer coisa eu ponho aí, né, no finalzinho aí nos comentários para vocês, certo? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, né? 1895, achei, ufa, né? Não ia deixar você na mão aí. Finalzinho do século XIX, 1895, né? Essas ilustrações aí também, essa aqui especificamente dele, né? Esse rei de amarelo, que ele faz essa referência aí bem interessante para vocês, né? De alguns símbolos aí também que vocês têm que meio que ficar espertos aí durante, né? Esses vários contos que vão passando. E também aí essa referência, então, que pode aparecer para vocês de outros, né? Artistas influenciados ou não pelo Robert W. Chambers, né? Como é o caso se fala, por exemplo, aí, né, do universo lá do H.P. Lovecraft, né, que é o Call of Cthulhu, que fala aí dos antigos, né, de seres mitológicos e tal, antigos que dominavam aí tudo, de proporções, né, gigantescas e tal. Mas é muito interessante, que eu não sei se conhece aí, mas eu acabei conhecendo, né, o Rei de Amarelo, esses contos, esse livro, por conta aí da série True Detective, né, que é muito interessante aí se tiver a oportunidade, com esses dois atores aí, o Matthew McConaughey, que é muito bom para quem já curtiu um Interestelar aí, e o Woody Harrelson, tá aí, ó, né? Toque a escuridão e a escuridão tocará você de volta. É muito interessante que nessa série aí você tem uma série de referências, né, a esse Rei de Amarelo, e também é interessante se tiver a oportunidade de assistir essa série, porque ela faz essa leitura aí também, esse diálogo com, né, o texto, você pode falar, e aí vai aparecer algumas referências para vocês, como Carcosa, que ele fala que seria uma cidade mitológica lá, né? Também a própria figura do Rei de Amarelo, que é uma entidade poderosa e misteriosa que sempre aparecia vestida em trapos amarelos para os personagens tomados pela loucura. Se você ver a série lá, você vai entender também o que eu estou falando, né? A constelação de ouro, o emblema amarelo também, uma marca lendária que quando aparece indica que o personagem passou do mundo real para uma dimensão possivelmente criada por sua própria loucura, né? Então essa série de referências aí dessa mitologia amarela, né, o que alguns aí, né, estudiosos e tal da obra do Chambers colocam. E essa referência aí como esse símbolo em espiral também, que aí é, né, a história de que dois aí policiais e tal, eles vão pesquisar, vão investigar lá, melhor, né? Vão investigar lá um assassinato e aí eles descobrem essas referências a Carcosa, a Rei de Amarelo, e aí eles vão entrando em contato com coisas muito mais, né, místicas talvez, ou muito loucas. A série em si é muito boa, o livro então que faz referência é melhor ainda também. E o Woody Harrelson e o Matthew McConaughey, que é um ator do caramba, aí se tiver oportunidade, o Woody Harrelson também é muito bom, mas ele é um ator assim extremamente, né, bem, não só sucedido aí na sua vida, mas na sua vida artística, até para quem lembra e quem tem oportunidade lá de assistir também o Interestelar e sabe o quanto esse cara é animal, entre outros, né, filmes que ele fez, até as comédias românticas meio boba que ele fez, vale a pena também, o cara é muito animal aí. E é isso aí, se você tem a oportunidade então de entrar em contato com essa série ou com o livro, vale muito a pena, hein, galera? E lembrando, se você chegou até aí, se você gostou dessa dica aí do Rei de Amarelo, então não esquece aí, é claro, se você ainda não deu like no vídeo, pô, dá um like no vídeo, senão o Rei de Amarelo vai aparecer pra você aí, né? Também se inscreve, ativa o sininho, né? E também divulga aí o canal, né? Divulga também aí, por favor, né? A série, todas as mídias sociais, as séries, todas as mídias sociais aí que nós temos, né? No Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Escuta o nosso podcast também lá no Spotify. E é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Uma dica aqui de livros com o Prof. Elvis História em Casa.